Tô passando aqui no começo do vídeo para lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentar e também compartilhar o vídeo com seus amigos. Agora bora pro vídeo. Começa com o protagonista lutando com monstros em uma dungeon. Após matar todos os monstros, ele chega ao portão do chefe, porém quando ele entra é ferido mortalmente pelo chefe da dungeon em um único ataque. Após isso, sua companheira de equipe o tenta salvar, mas ele está muito ferido, então vendo que não consegue o salvar, ela o manda para o passado através de sua magia. Quando acorda, ele percebe que voltou para o passado, mas como um bebê. 9 meses depois, vemos o protagonista treinando sua mana, pois em sua vida anterior ele teve muitos problemas porque sua mana era baixa. 4 anos se passaram e vemos o protagonista indo brincar num parquinho com outras crianças, apesar dele não querer mais, sua irmã o levou. Quando estava indo embora, ele vê um vira-lata tentando atacar ele e sua irmã, mas ao ver ela em sua frente com medo, ele o espanta usando mana. Após isso, sua irmã pede para ele ensinar ela a usar mana, e ele aceita. Agora com 6 anos o protagonista vai entrar na escola mesmo não querendo, porém no primeiro dia de aula, quando ele estava lendo, ele vê uns garotos implicando com uma garota, então ele ajuda, mas ao prestar mais atenção ele percebe que a garota tem muita mana, então ele decide virar seu amigo. Quando estava em casa descansando depois de um dia de aula, seus pais decidem ir visitar sua avó, mas o protagonista não os deixar ir, então ele inventa que quer ir ao parque, pois sua família morreu em sua vida passada quando ia visitar sua avó para um kraken que apareceu na ponte. Porém sua mãe recebe uma chamada falando que sua avó desmaiou, então sua mãe decide ir até sua avó para não deixá-la sozinha mesmo com medo do kraken. O protagonista decide ir, porém quando sua família estava atravessando a ponte, o kraken apareceu. Mas além do kraken, muitos outros monstros aparecem, então o protagonista e sua família decidiram fugir, mas logo eles perceberam que não conseguiram ir muito longe, então para proteger sua família o protagonista decide enfrentar o kraken. Começa nos mostrando uma tela de sistema dizendo que alguém terminou o jogo e que ele vai se encerrar em breve. Então vemos o protagonista deitado, lembrando que há 10 anos atrás o mundo virou o palco de um jogo e as pessoas viraram jogadores que tinham que matar monstros para sobreviver, além de que as missões eram dadas pelo Game Master. Também haviam deuses que assistiam o jogo e usavam os seus jogadores favoritos como avatares, e haviam também aqueles que participavam pessoalmente no jogo, mas como resultado disso a humanidade caiu e só sobrou o protagonista, que terminou o jogo. Após terminar o jogo e ser o último humano vivo, o protagonista decide se matar, mas quando estava para se matar ele vê uma janela de status na sua frente dizendo que ele liberou a loja de DLC. Então ele decide abrir para ver o que ele pode comprar, mas quando abre ele vê que pode comprar uma segunda chance, onde ele reiniciar o jogo, assim voltando no tempo com alguns benefícios. Então sem pensar duas vezes ele compra sua segunda chance. Depois de comprar sua segunda chance, uma luz o envolve. Quando ele abre os olhos percebe que está em um lugar diferente, sentado em um banco, e que realmente voltou no tempo. Então ele decide se deitar para aproveitar aquela paz que não tinha há um tempo, mas enquanto relaxava ele encontra uma amiga que fez no colegial e pergunta que dia é hoje. Então ele percebe que voltou para o dia em que o jogo começou. Enquanto conversava com sua amiga, o protagonista vê alguns goblins atacando algumas pessoas. Então quando os goblins vieram atacar sua amiga, entra em sua frente para o proteger. Quando ela faz isso ele se lembra que na sua antiga vida ele deixou ela para trás e fugiu, mas agora as coisas seriam diferentes, pois ele já é um jogador veterano que terminou o jogo, então ele mata o Goblin. Depois disso uma voz aparece e fala que todas as pessoas foram convidadas para o jogo dos deuses. Começa com o protagonista sendo envenenado por seu amigo, que estava com medo de seu poder e que ele se voltasse contra o Império, mas antes de morrer o protagonista usa uma adaga com magia temporal para assim voltar no tempo. Após usar a magia da adaga ele percebe que voltou 30 anos no passado, quando estava acontecendo o teste para ver se as crianças eram compatíveis com magia, e aqueles que passam no teste vão para a academia de magia. Então o protagonista decide mostrar um pouco de seu poder, pois ir só para a academia não é o suficiente para ele. Depois de passar no teste ele foi designado como mago do Império e foi enviado para a casa do Lorde no território de Moglia. Mas enquanto estava treinando ele recebeu a notícia que o Lorde desapareceu quando foi caçar goblins. Então como mago do Império ele decide ir atrás do Lorde. Ao chegar no local em que o Lorde está ele vê um goblin atacando o Lorde pelas costas, então ele solta uma magia de gelo bem poderosa e mata todos os goblins. Após salvar o Lorde e o levar para casa ele recebe um anel que pode aumentar sua mana como recompensa por salvá-lo. Depois de conversar com o Lorde ele vai atrás de um alquimista para o ajudar com elixir que recupera a mana,
mas quando chega na cidade em que o alquimista vive ela está sendo atacada, então ele decide ajudar, assim matando todos os bandidos. Depois de matar todos e as coisas se acalmarem um pouco, ele foi atrás do alquimista para fazer um acordo onde o protagonista o ajuda com sua doença de envenenamento de mana e o alquimista o ajuda com elixir de mana e achar a cura para sua mãe. Depois de acertar o acordo, o protagonista volta para o castelo do Lorde, onde encontra o príncipe e vai para a capital do Império. Se inicia com o protagonista conversando com seus amigos sobre como vencer os deuses externos, mas perceberam que não irão conseguir vencer, então Cronos os mostra a única solução que eles tinham no momento, que era voltar no tempo. Após uma conversa, eles decidem mandar o protagonista de volta para o passado, assim ele conseguirá ficar mais forte e matar os deuses externos. Após voltar no tempo, ele decide se preparar para o tutorial, que começa às meia-noite. Após dar meia-noite, uma tela de sistema apareceu dizendo que o tutorial começou e eles teriam que sobreviver a uma horda de zumbis por 30 minutos. Então o protagonista parte para cima dos zumbis para conseguir subir de nível. Após o término do primeiro tutorial, o protagonista conseguiu muitos pontos por matar muitos zumbis. Então, quando estava esperando o segundo tutorial começar, uma voz apareceu e começou a falar como poderiam gastar seus pontos na loja ou como moedas de trocas. Após a explicação da voz, o segundo tutorial começa. Após o início do segundo tutorial, zonas seguras apareceram e quem ficar dentro a cada 3 horas receberá 100 pontos, mas há um limite de pessoas que podem entrar na zona segura. Porém, o protagonista não quer ficar ali, então ele sai para caçar os monstros do segundo andar para conseguir mais pontos e subir de nível. Após andar um pouco, ele descobre uma masmorra secreta onde ele começa a farmar nível e pontos. Depois de 3 horas ele conseguiu chegar ao nível 20. Então ele decidiu colocar seus pontos de status e depois disso ele chamou um lacaio do administrador para abrir a loja e comprou uma habilidade e uma espada. Quando terminou as compras, ele foi atrás do chefe do segundo tutorial. Vemos o protagonista deitado todo ferido, prestes a morrer por uma cobra, onde ele lembra de como tudo começou a dar errado. No ano de 2025, tumbas apareceram pelo mundo, onde dentro dessas tumbas tinham relíquias que tinham o poder de dar várias habilidades diferentes, e por causa disso várias pessoas começaram a buscar relíquias. Onde o protagonista teve a sorte de achar a relíquia arcaica que lhe deu informações sobre as tumbas e as relíquias, mas já era tarde demais. As pessoas que tinha coletado várias relíquias implantaram uma nova lei e monopolizaram as relíquias. Então o protagonista só pode trabalhar para eles como ladrão de tumbas, mas como ele era muito bom, o seu chefe armou para ele chegar nessa situação. Depois do flashback voltamos ao protagonista lutando com a cobra, mas ele estava todo ferido e não conseguiu fazer nada. Porém, quando foi morrer, ele escuta uma voz falando com ele. Porém, um corvo aparece e o manda de volta para o passado para ver se ele vai conquistar o trono do rei dessa vez. Após voltar para o passado, ele acorda em uma delegacia. Sem entender nada, mas ele se lembra que ele foi parar lá por arrumar briga com um garoto. Após uma discussão com a mãe do garoto, ele é preso em uma cela na delegacia. Enquanto estava esperando na cela, ele vê uma janela de status em sua frente onde mostra as habilidades que ele tem, e aparece também uma janela de missões para ele fazer, onde a primeira missão e ele recuperar as suas habilidades para se tornar um ladrão de tumbas completo. Agora que ele voltou para o passado, ele decide usar o seu conhecimento do futuro e o sistema para ser aquele que vai monopolizar todas as relíquias que tem nas tumbas. Olha eu aqui de novo. Deixa o like, se inscreva e me siga no Instagram, que está na descrição do vídeo, e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.